Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosimeide Francisco Legnani, uma das organizadoras do 6º Seminário de Inovação Tecnológica no Esporte e na Saúde, e também a 5ª Mostra de Projetos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E também o 1º Seminário Internacional, ressaltando que nós teremos 2 palestrantes internacionais nessa edição. Estamos com o psicólogo Dr. João Ricardo Kozak. Falei certo, Dr. João? Perfeito. Sim. Ele irá dar uma palestra para nós, tá? Com o título A Tecnologia como Apoio e Metodologia do Treinamento Mental Esportivo. Dr. João Ricardo, seja muito bem-vindo, tá? Você terá em torno de 30 minutos para a sua apresentação, fique bem à vontade. E, mais uma vez, muito obrigada por colaborar com o nosso evento. Obrigado, professora Rosimeide Francisco, um abraço. Obrigado pelo convite, obrigado, professor Júlio César Bassan, obrigado aí à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a vocês aí que acompanham esse super evento. Olá a todos, é uma grande alegria poder estar aqui representando a psicologia do esporte, uma área que agora completa 30 anos, e antes de começar, claro, se vocês estão vendo aqui, Josiane, não foi erro, eu estou usando um notebook da minha mulher, a Josiane e João Ricardo, não é bem uma dupla caipira, mas é uma dupla casada, então eu estou usando a conta dela para o acesso aqui ao aplicativo, tá bom, pessoal? Como eu dizia, eu atuo na área, vou completar 30 anos de psicologia do esporte, e é uma alegria muito grande poder falar um pouco sobre a questão tecnológica, como ela apareceu e a função, a funcionalidade e a importância dela. No meio da psicologia, eu conversava há pouco com a professora Rosimeide e a gente dizia sobre a questão do esporte, sobre a questão clínica e como a tecnologia, ela dentro da psicologia, pode transitar em várias áreas, e claro, eu trouxe aqui 2, 3 aparelhos para mostrar a vocês, mas antes eu gostaria de contextualizar um pouco o meu percurso na psicologia do esporte, que para muitos ainda é uma ciência recente, uma ciência jovem, e eu iniciei os meus estudos em 1989, quando pouco ou nada havia escrito, principalmente na língua portuguesa, publicado sobre a área. Então, eu sinto que fui um dos desbravadores dessa ciência no Brasil, com muita dificuldade nessas 3 décadas. Eu desenvolvi alguns trabalhos em equipes de futebol, como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, trabalhei no Goiás Esporte Clube, e outras equipes no interior de São Paulo e fora do Brasil também. Trabalhei com automobilismo, com artes marciais, e, sobretudo, no campo acadêmico, onde eu desenvolvi meu mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, sempre voltado para as áreas, para as ciências do esporte, com ênfase na psicologia. E, quando recebi esse amável convite da universidade, eu logo lembrei do nosso laboratório aqui na Universidade de São Paulo, o Laboratório de Psicossociologia do Esporte da USP, onde eu fiz o meu doutorado e onde eu conheci trabalhos belíssimos, associando tecnologias de biofeedback, neurofeedback, realidade virtual, óculos, alguns óculos de estimulação neurovisual para reflexo, tomada de decisão, velocidade de reação, e conheci trabalhos belíssimos, apesar de ter feito o meu trabalho, a minha tese de doutorado aqui, foi realizada associando ansiedade e concentração com tenistas juvenis. Eu entrei em contato e acompanhei de perto muitos trabalhos que utilizaram de tecnologia para a mudança de comportamento, para a mudança de status emocional. E ao longo desses 30 anos, com muito estudo, com muita dedicação, com muita pesquisa, eu sou autor de 5 livros,
em português, claro, né, contribuindo para a literatura dessa área que ainda é muito carente em termos de pesquisa e, sobretudo, dentro do modelo de psicologia do esporte que eu costumo trabalhar, não só nas equipes, mas na clínica, ou também nos cursos que eu ministro, um curso de formação em psicologia do esporte, já há 28 anos, e aí mais de 4 mil alunos formados, sempre dentro daquela ideia de atleta e ser humano. Então, se vocês imaginarem duas unidades, uma unidade é o atleta, a outra unidade é o ser humano. Se a gente une essas duas unidades, o conjunto da intersecção, ou seja, a área comum, as duas unidades, é exatamente aonde se insere a psicologia do esporte. Portanto, a gente entende que muito daquilo que acontece com o atleta tem origem, tem fundamentação nos aspectos humanos. Por isso que eu digo sempre ao pessoal da área dos esportes, principalmente de educação física, que estudem a psicologia do esporte, estudem a psicologia do desenvolvimento, para que possam enriquecer suas atuações, que possam ampliar os seus campos de atuação e compreensão dos fenômenos comportamentais que se associam à prática esportiva, seja ela de recreação ou de competição. Muito bem. De 10, 12 anos para cá, eu tive contato, né, inicialmente, com alguma tecnologia associada ao treinamento psicológico para o esporte, né? E o primeiro instrumento que eu vim a conhecer foi o instrumento do biofeedback respiratório, né? Eu trouxe aqui para vocês verem o aparelho, né? Ele tem, esse aqui é um aparelho norte-americano, da empresa IOM, I-O-M, né? Aqui ele tem 3 eletrodos, né? Como vocês podem ver, que vão nesses 3 dedos, tá certo? E dentro de cada eletrodo, a gente tem aqui, como vocês podem ver, um pequeno captadorzinho, né? Tem um captador, um sensor, que capta alguns sinais fisiológicos que são traduzidos, decodificados e, em seguida, através de uma porta USB, enviados para o nosso computador, aonde a gente tem um conjunto de aplicativos que monitoram e ajudam os atletas a desenvolverem através da respiração, e normalmente a gente usa muito a respiração diafragmática, né, com base na questão da bioenergética, com base em estudos também profundos na área da psicofisiologia, como um mecanismo para regular e, às vezes, quando necessário, diminuir a ativação interna para que se alcance níveis de equilíbrio e, sobretudo, de coerência cardiorrespiratória. Esse instrumento do biofeedback, ele é muito voltado para que, através da coerência cardiorrespiratória, o que vem a ser a coerência cardiorrespiratória? A quantidade de ar que você inspira versus, né, a que você expira, gera uma função. Quando essa função, que a gente pode chamar de N, se mantém N ou mais próximo de N a cada ciclo respiratório, a gente tende a estar num estado de maior relaxamento, portanto, de maior foco, maior concentração. Um estado de atenção plena, como muitos falam na psicologia do esporte, vocês já devem ter ouvido falar do termo flow. O flow se dá numa explicação psicofisiológica muito por conta dessa coerência cardiorrespiratória que o atleta consegue atingir, muito baseado nessa prática do biofeedback. É uma prática que muitos clubes da Europa usam hoje em dia, muitos tenistas profissionais da ATP utilizam, né, como treinamento de autorregulação da energia interna, da energia psicofisiológica, né? E como vocês devem estar perguntando, bom, muito bem, você liga
num notebook, professor, e aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, vocês têm uma plataforma de jogos e aplicativos extremamente interessante, eu vou descrever uma, existe aí um aplicativo que é utilizado com esse aparelho, que é uma corrida de carros, né? É um circuito, e você domina, pilota, entre aspas, um carro através da sua coerência respiratória. Portanto, através da respiração diafragmática, onde se inspira pelo nariz, né, ampliando aqui o diafragma, e solta pela boca bem devagarzinho. À medida que você faz essa respiração contínua, e tem diversos vídeos pela internet, quando a gente coloca em respiração diafragmática, preparação respiratória, esporte, tem vários vídeos que mostram, até recomendo que vocês deem uma olhada, que é extremamente interessante. E quando você mantém esse fluxo respiratório, o que acontece com o seu carrinho? O velocímetro sobe e o carro vai na pista, e você mantém a velocidade dele ao manter equilibrado o seu ritmo respiratório, portanto, a sua coerência cardiorrespiratória se mantendo equilibrada, o seu carrinho tem sucesso durante a corrida. Agora, se durante esse exercício surge algum tipo de pensamento intruso, alguma que possa gerar ou danificar ou promover algum tipo de prejuízo na sua respiração, na sua coerência cardiorrespiratória, o que acontece? Os eletrodos que estão aqui e os seus captadores, eles captam variabilidade galvânica, que é a temperatura da pele, e batimentos cardíacos. Quando há uma mudança no estado fisiológico, há uma alteração dos batimentos e da temperatura da pele. Isso pode ser promovido em maior ou menor grau, por exemplo, por um pensamento intruso. Um pensamento completamente desconectado daquele aqui e agora que o atleta está. Então, muitas vezes ele pode estar ali, vendo a corrida, respirando, vendo que o carrinho dele está indo muito bem, que ele está tranquilo. De repente, ele lembra do campeonato que ele vai ter o dia seguinte. Aquilo pode gerar um estresse momentâneo que muda a respiração dele, muda todo o fluxo respiratório, muda a coerência, quebra a coerência cardiorrespiratória, e aí o que acontece? O velocímetro começa a cair e os outros carros vão te ultrapassando. Veja que interessante. Além de te ensinar o trabalho da respiração, ele simula também, ajuda a simular situações adversas super comuns no esporte. Então, o que vai obrigar o atleta nesse momento? Vai obrigar o atleta a retomar, né, o seu fluxo respiratório, nariz, diafragma, boca, nariz, diafragma, boca, né, até que ele atinge novamente, retoma sua coerência cardiorrespiratória, o velocímetro começa a subir e o carrinho volta para a pista e tenta buscar aqueles que ultrapassaram. Então, tem vários, né? Tem alguns que são muito bonitos, tem um que são duas montanhas, uma num primeiro plano, com uma árvore enorme, e aí tem uma montanha num segundo plano, e entre elas, uma ponte que vai se formando degrau por degrau, né? E essa árvore, ela dá o ritmo da respiração. É muito legal quando você está começando. Então, quando a árvore infla, você inspira. Quando ela retrai, você expira. E à medida que esse exercício vai sendo realizado e a coerência cardiorrespiratória vai surgindo, os degrauzinhos vão sendo construídos até que uma grande escada é feita entre uma montanha e outra e termina o exercício. É muito bonito, graficamente é muito bonito, e é um exercício extremamente efetivo. Principalmente, eu tenho observado na minha clínica com atletas um sucesso muito grande com esse aparelho, com adolescentes que estão aí em fase de mudança, né, de mudanças hormonais, afetivas, sociais, emocionais, comportamentais,
um turbilhão, né, de mudanças neuroendócrinas e tudo que vocês imaginam, né? Esse aparelho ajuda muito na sensibilização e na retomada, né, do equilíbrio interno. Em paralelo a esse aparelho, e juntando ainda um pouco mais de tecnologia ao trabalho mental no esporte, eu utilizo um aparelho, também vindo dos Estados Unidos, chamado NeuroSky Mindwave, né, que é um aparelho de neurofeedback. O primeiro que eu mostrei a vocês é um biofeedback. Esse aparelho que eu vou mostrar agora a vocês é o Mindwave, né? Ao contrário do biofeedback, ele é um aparelho que a gente coloca, né, como se fosse aqui uma tiara, e ao invés do sensor ser nos dedos, o sensor do neurofeedback é nesta parte aqui, como vocês estão vendo. Aqui está o sensor, né, que é encostado a essa região aqui, onde está o lóbulo pré-frontal do cérebro, né? Bom, o que a gente trabalha com esse aparelho, com essa tecnologia na psicologia esportiva? A gente trabalha foco, tomada de decisão, níveis de atenção, quanto tempo um atleta consegue permanecer focado, atento numa atividade. Então, esse sensor, quando encosta, né, nessa região aqui da testa, capta as respostas, né, os estímulos do lóbulo pré-frontal do cérebro e, através de um grande pendrive, ele passa por Bluetooth todo o funcionamento desse lóbulo pré-frontal. E aí a gente tem também outros aplicativos que são muito bacanas, e que vão aferindo sempre através de barras superiores no aplicativo o nível de atenção que o atleta consegue permanecer realizando uma determinada atividade, né? Então, vejam, temos aí um software que a gente usa muito aqui na universidade, que são 3 cartas, são 3 ases que são abertos no aplicativo. Um é vermelho e 2 são pretos. Então, eles abrem no nível 1, fecham, e aí o atleta vai lá e clica onde está o as vermelho. No começo é fácil. Aí abre o vermelho, os 2 pretos, fecham e dá uma pequena embaralhadinha. Vai para o nível 2. O atleta procura o as vermelho. Ele clica, ainda é fácil. Abre o vermelho, acerta, abre os 2 pretos, fecham, vai para o nível 3. E aí começa a ter uma embaralhadinha um pouquinho maior. Isso vai até o nível 18, pessoal. Até o nível 18. Que aí as 3 ases ficam dançando na frente dele e a barra de atenção em cima e o atleta completamente focado, buscando aí referências. Tem atletas que focam num determinado ponto e a barra de atenção aí sobe porque o trabalho na região pré-frontal é muito elevado. A gente consegue aferir isso tecnologicamente pelo aplicativo e utilizando o neurofeedback. E aí o atleta tem maneiras, ou ele corre atrás do as vermelho, que normalmente não dá certo, ou ele foca num ponto, e o foco primário num ponto, e o secundário é o movimento do as vermelho, que vai trocando de posição. É muito interessante. E aí, esse é um dos treinos, tem um outro treino que é muito bacana, que aí a gente usa com crianças, com pré-adolescentes, adolescentes. Eu já confesso para vocês que usei com atletas adultos também, eles adoraram, que é uma formiga bem grande, que tem um doce, e ela tem que empurrar esse doce até a sua toca, né? Essa é a primeira tela do aplicativo. E em cima tem uma barra de atenção com um diamante. Então, desse diamante para frente, a formiguinha tem força e ela consegue empurrar o alimento até a toca. À medida que ela vai conseguindo, os níveis vão aumentando, né? Aí o nível 2, se o diamante estava aqui, aí o diamante vem para cá, vai exigindo um pouco mais de atenção plena do atleta, de foco, para a formiguinha ficar forte e empurrar. E aí tem telas, mais adiante nesse aplicativo, que você pega um elevadorzinho
e aí você tem a barra de espaço, você usa a barra de espaço para segurar a formiguinha, quando você solta, a formiguinha sai empurrando, quer dizer, tem telas bem interessantes, mas de uma maneira geral, o neurofeedback com esses aplicativos vão fazer o treinamento na área de tomada de decisão, velocidade de reação, foco e atenção. E isso é muito importante. Vocês imaginem como é importante, eu uso isso muito com pilotos, já trabalhei com Fórmula 1, hoje trabalho com Stock Car e Porsche Cup, então atendo vários pilotos aqui em São Paulo e durante a pandemia online, né? E aí, claro que não dá para usar os instrumentos, que daí tem que ser presencial, não tem como, tem que ser aqui na minha clínica, mas os pilotos gostam muito desse aparelho e desses aplicativos, porque eles precisam ter, durante 20, 30, 40 minutos, dependendo da categoria, uma atenção plena, uma blindagem cognitiva. O que é blindagem cognitiva? É os pensamentos todos fechados, os pensamentos completamente blindados, para que você não pense em nada a não ser a corrida, a sua pilotagem, o carro que está à frente, o carro que está atrás. Esse é o seu mundo durante aqueles minutos. E exercícios como essa tecnologia, utilizando um aparelho desse, em que você pode aferir a capacidade de manutenção do foco de atenção, é muito bacana. E um outro aparelho que eu trouxe para vocês, e esse aqui o pessoal do futebol adora, e eu tive a oportunidade de dar uma palestra que muito me alegrou, com a psicóloga de goleiros do Manchester United. A equipe de profissionais de saúde do Manchester veio aqui nos visitar na Universidade de São Paulo, e junto com a psicóloga do Manchester, vejam, eles têm uma psicóloga apenas para os goleiros. Se aqui no Brasil o futebol profissional ainda tem um bocado de preconceito em relação ao trabalho psicológico, né? Na Inglaterra, por exemplo, eles têm psicólogo para o time, tem uns psicólogos para os goleiros, né? E lá, com a Suzy, a psicóloga de goleiro do Manchester, eu conheci este aparelho, que é um óculos de treinamento neurovisual, né? É um óculos escuro, em que aqui ao lado você tem uma possibilidade de configuração de estímulos estroboscópicos. Então, você, dependendo do que você clica, você fecha completamente uma vista e internamente o óculos fica disparando desse lado uma luz intermitente estroboscópica. E aí você pode reconfigurar para que essa luz clique uma vez aqui e outra vez aqui. Um de cada lado. Cada vez ela pisca de um lado. Ou fecha completamente a visão do lado esquerdo e do lado direito é disparada a luz. E o que a gente faz, né, propriamente com esse óculos? A gente pega, por exemplo, vou passar para vocês um exemplo, que eu já trabalhei em alguns times de futebol e depois dessa palestra, né, com a Suzy, eu pude ver a importância e alguns times já estão de olho nessa tecnologia. Você pega um goleiro, por exemplo, coloca esse óculos, configura para que você imponha dificuldades a esse goleiro de encontrar a bola no seu espaço visual. Então, fica ali o treinador de goleiro jogando a bola, o goleiro pega, devolve, pega embaixo, devolve, pega no meio, devolve, e o disparo estroboscópico durante esse exercício de receber e devolver a bola. O que acontece, pessoal, é que depois que se remove esse óculos, né, esse óculos de treinamento, né, neurovisual, tem um óculos, inclusive, da Nike, que é muito interessante, que faz esse serviço, mas se vocês colocarem High Speed Glass Training Glasses, High Speed Training Glasses, vocês vão ver vários modelos, a Amazon vende, inclusive, né, o pessoal da educação física pode estudar um pouco. Eu, inclusive, recomendo, tem um site de um colega da USP que fez doutorado com a gente, que trabalha nessa área, que é muito legal, é a Neuroway, neuroway.com.br. O Daniel Mello, ele é super fera nessa área. O Daniel foi meu aluno, né, e depois
o encontrei no doutorado na USP, né? Ele foi meu aluno no curso de formação em Psicologia do Esporte, que a gente ministra aqui em São Paulo e também no modo online, ao vivo, via internet. E aí, esse óculos se mostra extremamente potente no aumento da velocidade de reação e tomada de decisão. Por quê? Quando a gente manda a bola para o goleiro e ele com muita dificuldade encontra e retorna, quando o óculos é removido, parece que a bola vem em câmera lenta. Então, vocês imaginem numa situação de um pênalti, né? O jogador vai chutar o pênalti e você fazendo diariamente um treinamento como esse, de velocidade neurovisual, de resposta neuromotora, através de estímulos visuais, de dificuldades, quando você remove a dificuldade, a potência de velocidade aumenta muito. Então, tecnologicamente, você ajuda na tomada de decisão e na velocidade de reação. Velocidade de reação, gente, é tudo que um goleiro precisa para agarrar um pênalti, ficar no meio do gol e correr, pular para o lado direito ou pular para o lado esquerdo. Isso é importante também para o jogador que vai fazer o lançamento, um meio-campista que precisa entender vários estímulos ao mesmo tempo e está procurando o atacante que está entrando por trás da defesa. O mesmo, um jogador de basquete, um armador que vem com a bola, então tem o lateral chegando, tem o pivô passando no garrafão e ele conduzindo a bola. Todo esse trabalho de reflexo, tomada de decisão, velocidade de reação é treinado, né? Efetivamente pode ser treinado com esse óculos. Portanto, a parte de ativação respiratório, biofeedback respiratório, a parte de reflexo, a parte de atenção, neurofeedback, e a parte de velocidade de reação, a tecnologia hoje nos brinda no esporte com alguns modelos de óculos como esse. Portanto, pessoal, alguns podem estar perguntando, poxa, professor, mas o biofeedback também poderia ser utilizado para além do esporte? A gente vive um momento, e a humanidade, né, como um todo, a contemporaneidade, a gente pode pensar de uma maneira bem abrangente, né, vive demandas importantes, e na verdade sempre viveu. E emocionalmente é importante a gente entender que um aparelho como esse não é bom só para atletas para atingirem o seu ponto ótimo, sua zona flow, né, a fluência de performance. Uma pessoa em crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, que eventualmente esteja já se tratando com um psiquiatra, com um médico, que busca uma terapia, né, de apoio e que possa, não apenas através do verbal, do campo verbal, né, que é o trabalho da catarse, da elaboração, da ressignificação dos seus campos de conflito, uma ferramenta, pessoal, um instrumento como esse, que auxilia a pessoa a encontrar um eixo de equilíbrio psicofisiológico, é muito potente. Portanto, eu digo, psicologia do esporte é atleta e ser humano em ação. Muito do que acontece com os atletas tem origem fora, né, do seu campo profissional. E pensando nessa zona, além do campo profissional do esporte, se a gente começar a focar no campo mais clínico da psicologia, muitos desses instrumentos, pessoal, vejam só, aparelhos como esse de neurofeedback, muitas vezes ajudam, não determinam, ajudam a entender, por exemplo, se uma criança tem ou não o tal do déficit de transtorno de atenção e hiperatividade. A gente sabe que hoje em dia, e há muito, né, o pessoal fala bastante de que meu filho não presta atenção, meu filho isso, meu filho tem TDAH, tudo é TDAH, né? TDAH para cá, TDAH. E aí mandam ver de Ritalina, porque tudo que é jeito, sem às vezes tomar alguns cuidados de entender se isso não tem uma origem emocional, se efetivamente é alguma coisa genética, é alguma coisa neurológica, se é sazonal, o que é, né? É aquela questão de que você medica e está tudo bem. Às vezes não é assim. Às vezes você faz um treinamento de neurofeedback,
amplia uma escuta, né, atenta a uma criança, um adolescente, você começa a entender que essas dificuldades de concentração não têm uma origem neurológica, tem uma origem emocional. E isso, às vezes, acontece com atletas também. Atletas que buscam um trabalho clínico de apoio, de suporte, e para aumentar, claro, a autoimagem, o autoconceito, a resiliência, que é uma questão muito importante e que vale aí, sem dúvida nenhuma, uma aula muito grande para falar sobre resiliência humana no esporte e fora dele, né? E, basicamente, pessoal, era isso que eu queria, nesses breves 30 minutos que praticamente não passaram, voaram, né? E eu quero dizer para vocês que a psicologia do esporte é uma ciência maravilhosa, eu tenho um amor, uma paixão, uma dedicação por ela, como eu disse, desde 1989, e pretendo ainda, né, ter uma estrada aí, grande de trabalho, né, de pesquisa, de contribuição para o campo esportivo, porque a gente sabe o quanto é importante o apoio nas áreas psicoemocional, psicossocial e, fundamentalmente, agora, com a questão da tecnologia, que eu queria dizer isso para vocês para a gente ir fechando, que a questão da tecnologia também ajuda no ingresso da psicologia, que infelizmente ainda tem que enfrentar resistências por conta de preconceito, desinformação ou má informação. Muitas vezes a psicologia do esporte é relegada ao senso comum, ela é banalizada pela falta de acesso pleno e correto do seu campo informativo a quem deve conhecê-la. Então, a tecnologia quebra um pouco aquele status subjetivo da psicologia e aproxima, e cada vez mais tem sido bem aceita e bem incluída nos trabalhos de preparação esportiva como um todo. Tá bom? Queridos, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido a aula, estejam aproveitando aí o evento. Novamente, muito obrigado à universidade, aos professores, professora Rose, professor Júlio Bassan e a todos aqui envolvidos nesse projeto maravilhoso. Um forte abraço a vocês e até um próximo encontro.